da TV Nova Luz e demais redes associadas. Que alegria, meus irmãos, nós podemos estudar os ensinamentos da doutrina espírita com um grande mestre como foi Leon Denis, um dos continuadores, né, de Allan Kardec. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós já falamos, a gente sempre inicia falando isso para dar uma certa coerência para quem está começando a estudar agora, é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Leon Denis discorre sobre o problema do ser, na segunda parte, o problema do destino, e na terceira parte, as potências da alma, incluindo a dor, que é uma grande potência da nossa alma, a capacidade de sentir dor, né, assim? Enfim, e nós vimos ao longo dos nossos programas, começamos com a primeira parte, o problema do ser, e nós vimos a evolução do pensamento, que tudo está interligado, vimos os pensamentos, as teorias que influenciaram a humanidade, o positivismo de Auguste Comte, até a psicossíntese de Roberta Saggioli. Vimos também os critérios, o pensamento dos espíritos, né? o conjunto do pensamento dos espíritos codificados por Allan Kardec, que é uma síntese do que Jesus, na verdade, nos ensinou, a natureza do ser, a diferença entre personalidade e individualidade, a lógica das múltiplas existências, a alma e o seu envoltório fluídico, ou seja, o perispírito. Vimos os diferentes estágios do sono e vimos também os sonhos e os tipos de sonhos. E na última aula nós vimos as projeções telepáticas, os fantasmas dos vivos. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver o capítulo 7, que diz sobre as manifestações depois da morte, ou seja, a mediunidade, né? A possibilidade de nós nos comunicarmos com os chamados, entre aspas, mortos, porque ninguém morre. Então, diz Denis, nos recordando, que as percepções dos espíritos depois da morte são ampliadas. Quando nós desencarnamos, nós temos a nossa percepção de tudo ampliada. A gente não vê só pelos olhos, nem ouve só pelos ouvidos, né? Nós temos uma percepção, o corpo inteiro participa, é uma dinâmica completamente diferente, porque as vibrações da nossa alma libertada, a velocidade, né, energética dessa alma, de nós próprios, né, é completamente diferente de quando nós estamos encarnados. E Denis fala também que o adágio falado, a natureza não dá saltos, é verdade, porque a natureza não dá salto. A vida tem noção de continuidade. O que nós aprendemos em existências anteriores, nós trazemos conosco e vamos levar conosco também todo o aprendizado dessa escola que nós habitamos hoje, da Terra, né? Vamos levar esse aprendizado. A continuidade da vida, Denis fala com simplicidade. A gente sai de uma dimensão espiritual e entra em outra. A dimensão material tem também a dimensão espiritual, que tem um espírito eterno encarnado, um espírito imortal encarnado. Então, é a passagem, a morte, na verdade, é uma passagem, diz Denis, de uma dimensão para uma nova dimensão. E essa nova dimensão que nós iremos é de onde também viemos, dessa dimensão maior que Dr. Jung, falando na aula passada, chamou desse grande oceano, né? O universo é como se fosse um grande oceano e nós uma gotícula nesse grande oceano.
Os sábios de sua época, diz Denis, que estudaram os fenômenos da comunicação dos mortos com os vivos, foram Sir William Crookes, o inglês, né? O Wallace, o reverendo Dallas Owen, porque é um inglês também, Aksakov, o russo, Oliver Lodge, foi um grande físico inglês da época, Lodge, Paul Gibier, que foi um escritor também, um estudioso, um ensaísta, um intelectual, tem milhares de conquistas do Dr. Paul Gibier, e Frederic Myers, intelectual também, ensaísta e poeta australiano. Ele destaca também, daquelas experiências, ele cita nesse capítulo, meus irmãos, muitas experiências que esses sábios fizeram na época para demonstrar que a reencarnação não é uma hipótese mais, a reencarnação já é uma tese, porque tem muitas comprovações de materializações de espíritos, de comunicações com premonições, ele cita vários exemplos, e eu vou citar apenas alguns que eu achei assim muito interessante mesmo. Porque hoje em dia, para nós que trabalhamos dentro do campo da mediunidade, que inclusive para nós que somos médiuns, a comunicação com os espíritos é um fenômeno totalmente natural. Nós não necessitamos mais que as pessoas peçam provas, né? A maioria das pessoas já compreendem que essa possibilidade existe, tal é a quantidade de fenômenos que ocorrem mundo afora e que a gente tem notícia. Inclusive o fenômeno mesmo dos meninos prodígios, que falam vários idiomas, que lembram o que foram nas encarnações anteriores, como nós falamos na semana passada, que Denis nos contou que é um terrível privilégio que ele tem de recordar-se de suas vidas anteriores, e que eu também busquei esse caminho de recordar de algumas existências anteriores. E a gente chama de terrível porque quando você entra em contato com uma vida que você teve no passado e que não foi uma vida de acertos, ao contrário, uma vida de muitos erros, se torna uma coisa terrível você facear você mesmo diante da certeza de que foi exatamente você que cometeu todos aqueles equívocos. Hoje em dia, até na mesa mediúnica, quando o espírito vem nos ameaçando, dizendo você fez isso, você fez aquilo, a gente fala, meu irmão, espera aí, hoje eu já sou outra pessoa. Esse passado ficou lá atrás. Não me venha recordar, tentando me trazer culpa, porque eu já me perdoei desses equívocos que eu cometi. Todos nós somos imperfeitos, cometemos equívocos, o importante é não repeti-los mais, é ficarmos atentos para que a gente não repita os mesmos equívocos. Então, Denis cita o espírito Kate King, que foi fotografado no dia 26 de março de 1874 por William Crookes. Esse experimentador inglês, ele fotografou, e está aí no Google, onde vocês quiserem, vários anais de estudos psíquicos, tem a fotografia desse espírito que materializou para ser até fotografado por William Crookes. Imagina que em 1874, a máquina fotográfica era aquela bem primitiva ainda, que não tinha os recursos de agora. Aí você pode perguntar, então por que os espíritos não aparecem agora para a gente fotografar? Né? É porque realmente não tem mais necessidade. Cada século tem o seu objetivo, né? O objetivo daquela época, das revelações,
que Ivone Pereira chamou a época das revelações, era exatamente os espíritos foram treinados para chegar e criar toda aquela expectativa, impactar, né, o mundo acadêmico com aquela possibilidade. E hoje em dia também, segundo as pesquisas do Guimarães, Hernani Guimarães, de São Paulo, ele já levou, num congresso que eu fui em Belo Horizonte, ele levou o Espirocon, a experiência do Espirocon, que era a imagem do espírito já na TV. Eles já tinham desenvolvido um aparelho que podia fotografar o espírito, né? A imagem parecia meio nublada e tal, mas já dava para ver que ali tinha uma entidade tentando se comunicar através de aparelho. Isso ainda tem muitos estudiosos que nós vamos conseguir certamente esse contato, né, via aparelho. A visão, Denis conta também a visão do caixeiro viajante que viu sua irmã, que falecera havia 9 anos. Ele dizia, eu vi a minha irmã, ela entrou em contato comigo. Só que ninguém dava crédito para ele. Mas aí, quando ele falou que ela tinha uma ranhura no rosto, que ele não lembrava dela com aquela ranhura no rosto, quando ele contou esse detalhe, a sua mãe, então, desmaiou. Porque a sua mãe lembrou que quando foi vesti-la para colocá-la no caixão, sem querer arranhou o rosto da sua filha. E ela disfarçou aquele arranhura com as flores e tal, mas ela arranhou o rosto da sua filha. E foi o que o espírito utilizou para dizer que realmente era ela que estava se comunicando, que é um detalhe que só ela e a mãe sabiam. Outra coisa que Denis coloca é que no Congresso de Psicologia em Paris, em 1900, Dr. Paul Gebier, diretor do Instituto Pasteur de Nova York, falou das materializações dos fantasmas. Ele participou de algumas materializações de espíritos e ele, nesse congresso, ele sendo o diretor do Instituto Pasteur de Nova York, uma figura respeitada, um homem sério, íntegro, falou que realmente ele acreditava na possibilidade dos espíritos se materializarem, correndo o risco, né? Correndo o risco de ser atacado, ser desacreditado. As pessoas fazem ironia quando se trata da revelação do mundo espiritual. E no jornal, ele conta, no jornal Figaro, de 9 de outubro de 1905, Charles Richer, que era da Academia de Medicina de Paris, afirmou: o mundo oculto existe. Olha que coisa interessante. Há fantasmas. Não temas críticas, porque o mundo oculto existe. Então, não é qualquer pessoa falando, né? Outra coisa que cita Denis, que o professor Lombroso, da Universidade de Turim, numa revista italiana chamada Arena, expõe as suas experiências com Eusapia Palatino. Eusapia Palatino também é conhecida no mundo acadêmico sobre as suas materializações. O grande juiz Edmond, continua dizendo Denis nesse capítulo ótimo, chamado Manifestações depois da morte. O grande juiz Edmond, presidente do Supremo Tribunal da Justiça do Estado de Nova York, disse que a sua filha era uma médium extraordinária, que durante o transe falava vários idiomas, até mesmo idiomas desconhecidos por ela. Então, olha só que interessante, um juiz, Leon Denis fala o grande juiz Edmond. Frederico Mayer, né,
que foi esse ensaísta, como é que se diz? Um intelectual, poeta australiano, ele declarou: a palavra posse e possessão tomou a conotação de coisas do demônio, uma coisa demoníaca. E disse Myers: o diabo não é desconhecido pela ciência, já que a manifestação dos espíritos eram considerados manifestações demoníacas, então a ciência estava estudando os demônios. A sobrevivência da alma, portanto, diz Denis, sai do domínio da hipótese, é que nós falamos no início. Denis diz: deixa de ser hipótese, porque foram muitas experimentações que comprovaram a possibilidade da comunicação dos chamados mortos com os vivos e até mesmo a materialização desses mortos. Nos anais do Espiritismo, tem muitos escritores que colocaram experiência nesse nível. Mas por que é importante a gente relembrar essas experiências? Hoje em dia, meus irmãos, a mediunidade ainda um processo novo. Kardec publicou o Livro dos Médiuns, que eu que formei em pós-graduação em parapsicologia. Na parapsicologia, a gente reconhece que o Livro dos Médiuns é a maior obra parapsicológica já escrita no mundo, onde se vê experimentações lógicas à luz da razão. Então, a doutrina espírita é uma ciência experimental, sim. É uma ciência experimental que demonstra os fatos, embora a gente saiba das dificuldades, como diz o Chico, que o telefone toca de lá para cá, e muitas vezes as pessoas querem que a gente evoque um espírito e que ela possa ouvir aquele espírito no meio de um público, numa manifestação pública. Esse treinamento não nos é possível ainda fazer. Há de chegar um tempo, claro, que a gente adequar os aparelhos, porque por enquanto a gente depende dos médiums, que são pessoas humanas, que a comunicação se faz mente a mente. Para que ocorra a comunicação de um espírito desencarnado com espírito encarnado, é necessário que o espírito diminua as suas vibrações, que o encarnado aumente as suas vibrações. Como que a gente pode aumentar as nossas vibrações? É necessário todo um ritual, digamos assim, que não é ritual, o Espiritismo não aceita ritual, mas eu digo assim, são necessários passos para que isso ocorra. Numa reunião mediúnica em que a gente quer comunicar com os espíritos, a gente diminui a luz, a gente faz um processo respiratório, a gente induz o nosso próprio psiquismo a um transe, né? O nosso cérebro a um transe através de uma prece, onde a gente relaxa o corpo físico para a alma se exteriorizar, já vimos isso. E quando a alma exterioriza, ela recebe via pensamento, porque a comunicação se faz mente a mente, ela recebe pelo pensamento a ideia do espírito. E ela pode falar, né? O médium pode falar, se ela já treinou a psicofonia, ou ela pode escrever, se ela treinou a psicografia, ou ela pode desenhar, se ela treinou a pictografia. A verdade é que o espírito utiliza o potencial do médium para poder se comunicar. Então, muitas vezes, a comunicação, a pessoa, por exemplo, recebe um Vitor Hugo
Aí a comunicação, quando você vai ler, você fala assim, nossa, mas essa linguagem está muito pobre para ser de Vitor Hugo. Mas e a ideia? Seria dele? Porque a linguagem é vestida com o potencial do médium. Por isso é importante, Denis chama de médium positivo, é aquele médium que estuda bastante o fenômeno, que faz o treinamento do silêncio interior para permitir que outras ideias possam ocupar a sua mente, é aquele médium que trabalha no bem para ser uma pessoa de vibração mais elevada, né? É aquela pessoa que busca conhecer-se para diminuir as suas imperfeições, para que as suas vibrações sejam mais leves, para que ela consiga de forma mais rápida exteriorizar a sua alma, porque em exteriorizando a sua alma, ela entra em contato com a dimensão espiritual superior. Eu me lembro, quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, ou educar a mediunidade, eu só recebia obsessores, era só espírito com raiva, querendo bater, querendo derrubar, querendo desconstruir. E eu falei com a Sueli, que foi a minha professora da mediunidade, Sueli Calda Schubert. Sueli, por que eu só recebo obsessor? Leila, por enquanto, você entra muito facilmente em sintonia com eles, porque você ainda vibra nessa condição humana que quando o espírito chegava e dizia assim, por que mataram meu, por que você matou meu filho, você torturou meu filho, eu, em vez de não só sentir compaixão, mas às vezes eu dava razão para o espírito, eu dizia, ele tem razão, ele tem mesmo que ficar muito, muito danado da vida. Então a gente sabe hoje que o espírito que vem em forma de obsessor, nos cobrando os erros que nós cometemos no passado, nós temos que demonstrar a ele, como diz Hermínio Miranda, né? Hermínio Miranda nos ajudou certa feita a comover, a sensibilizar um dos obsessores do nosso grupo, quando ele usou do argumento, dizendo, meu irmão, você está aprisionado nessa ideia. Se você não se libertar dessa ideia de vingança, você vai perder os melhores momentos da sua vida aprisionado a essa pessoa. Se liberta dela. Deixe que a lei cuide daqueles que erraram, não é? Então, essa comunicação com os espíritos, nós precisamos treinar. E o livro dos médiuns é esse manual que nos ensina, hoje em dia, como evocar um espírito e falar com ele. Agora, a mediunidade, como disse Allan Kardec, ela tem base orgânica. Nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada a glândula pineal, que ela é transreceptora, ela transmite e recebe o pensamento do espírito. Às vezes, como diz Denis também, ela vem em forma de movimento, às vezes o médium percebe que tem um espírito ali, que ele vê movimentar uma sombra, alguma coisa, outros sentem ouvindo alguma coisa, ouve um ruído, ouve alguma coisa diferente, outros ainda veem o espírito, tem a condição da vidência e veem que ali tem um espírito, né? Então, as manifestações depois da morte, que esse capítulo chama as manifestações depois da morte, podem acontecer e se nós desejamos falar com os nossos ancestrais, com os espíritos que a gente sente a presença, muitas vezes
uma presença que não é agradável, né? Quando o espírito está muito triste de ter desencarnado. Há pouco tempo perdemos um grande amigo nosso que desencarnou repentinamente e sentíamos a presença dele muito triste, muito revoltado, querendo brigar, querendo argumentar. E nós pedimos muito a Jesus, por amor a ele, que ele aceitasse a nova condição, porque muitas vezes o espírito desencarna, a gente desencarna, e fica revoltado, acha que não estava na hora. Aliás, ninguém acha que está na hora de desencarnar, né? Perto da morte, a gente sempre começa a pedir a Jesus para ficar mais um pouco. E é natural isso, que a gente goste da vida e que isso que o Mestre quer, que nós gostemos da vida. Existiu um momento da minha vida, ainda existe, que eu gosto muito de utilizar a música nas minhas palestras. E eu me apaixonei demais pelas letras do Gonzaguinha. Então, a primeira música do Gonzaguinha que eu utilizei, que é E a vida o que é o que é o que é, né? A vida do Gonzaguinha. Depois, aquela outra, O Grito de Alerta, também usei muito em palestra, e ainda uso, porque é uma poesia perfeita para falar sobre a vida em família. Depois, O Homem Também Chora, Menina Morena, também é linda essa música. A outra, Sangrando. São tantas letras que são uma verdadeira poesia cantada, que eu utilizava do Gonzaguinha, ainda utilizo. Aí, uma certa feita, nós estávamos na reunião mediúnica e um espírito se comunicou e falou diretamente comigo. E falou assim: Leila, eu já passei por muitas coisas nessa vida, mas nunca podia imaginar que um dia a minha música pudesse ser utilizada para conquistar corações para Jesus. E aí todo mundo percebeu que era Gonzaguinha que estava falando. Ele foi na reunião mediúnica nossa, lá em Juiz de Fora, para agradecer. Eu que fiquei profundamente grata, porque todas as vezes que eu usava a música dele, meu coração se enchia de gratidão por esse espírito que trouxe tanta alegria, tanta beleza para o mundo, né? Que as suas músicas nos provocam isso. E nós ficamos todos muito emocionados com a presença daquele compositor maravilhoso. E tantas outras músicas que a gente utiliza. Quando eu morei também em Belo Horizonte, quando eu saí de Belo Horizonte e vir para Juiz de Fora, eu não sabia onde eu ia morar. E aí avisei ao meu grupo lá, que é do Centro Espírita Malha de Godói, lá no Carlos Prates, em Belo Horizonte. Aí eu avisei que eu teria que mudar para Juiz de Fora, que eu viria para Juiz de Fora, eu iria a Juiz de Fora com meu marido para ver uma moradia, alguma coisa assim. E nós tivemos uma comunicação muito linda do espírito chamado Zé Grosso, em que ele colocou: minha irmã, você vai reencontrar, não chore, porque eu estava chorando muito, não chore, porque você vai reencontrar amigos de longas datas. E ele fez um versinho na hora lá, disse que meu avô estava mandando para mim, que meu avô gostava muito de fazer poesia, e ele me chamou da Flor do Ipê, me chamou no verso a Flor do Ipê. E foi muito impressionante, porque nós fomos morar em Juiz de Fora, no Vale do Ipê, onde tinham muitos ipês coloridos, ainda tem lá em Juiz de Fora isso. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode duvidar da participação dos espíritos na nossa vida e da possibilidade dessa comunicação. Na próxima semana, a gente vai ver os estados vibratórios da alma e a memória, que é o capítulo 7 do livro de Leon Denis. Mas eu gostaria muito que vocês estudassem
sobre esse princípio básico da doutrina espírita, que é a manifestação depois da morte, ou seja, a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados, que existe assim um verdadeiro treinamento possível de você, através dos sonhos que nós já vimos, né? Através do transe, às vezes até no seu sonho acordado, você pode receber a intuição de um espírito, e lembrando sempre o que Leon Denis falou, que a morte, o sono, né, a noite é a noite é boa conselheira, que antes de nós tomarmos qualquer decisão, devemos dormir, pedir ajuda aos espíritos, ao nosso guia espiritual, para entrarmos em contato com as nossas histórias pregressas, talvez, para que a gente tome uma decisão mais acertada. Porque a vida, meus irmãos, é feita de escolhas. E as escolhas equivocadas atraem sofrimento para a nossa vida. Por que nós estamos passando por esse coronavírus, esse sofrimento do mundo todo? Porque o mundo todo se distanciou, digamos assim, como diz aquele Arnold Toynbee, que escreveu a História das Civilizações. Esse livro, essa coleção de livros de Arnold Toynbee é maravilhosa, porque ele concluiu que o que faz uma civilização cair, a queda das civilizações, se devem à ruptura da alma. A gente rompe com a nossa história espiritual, a gente rompe com a nossa própria alma e fica vivendo como se a vida fosse só esse momento na Terra, que é um momento. E essa ruptura da alma nós fizemos com a alma da Terra. O ser humano começou a destruir o nosso planeta Terra. Nós, como humanidade terrena, buscamos o lucro acima de tudo, ainda que tenhamos que empobrecer as nossas águas, né? O saneamento básico que não é feito para que alguns enchem os seus cofres e exageram nas posses, me faz lembrar quando Jesus nos chamou de loucos. A única parte do Evangelho em que Jesus nos chama de loucos. Ele diz assim, ele conta uma parábola. O homem naquela temporada teve uma colheita tão grande, tão farta, ou seja, ele fez tanto dinheiro que ele disse para a sua alma, ó minha alma, coma, beba, se divirta, porque você não vai precisar mais trabalhar, é só usufruir de tudo aí que você colheu. Então Jesus termina essa parábola dizendo, ó insensato que és, louco, esta noite mesmo Deus chamará a tua alma. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos desencarnar. E aí esse coronavírus vem nos lembrar isso, que não importa se você está num castelo ou se você está num casebre, você vai se contaminar por esse inimigo invisível produzido por nós mesmos, porque a gente agrediu tanto a nossa Gaia, né, a nossa Mãe Terra, que ela fabricou essa defesa para que ela sobreviva. Então, como nós estamos resguardados, nós, seres humanos, donos dessa razão empobrecida, como nós estamos resguardados, a Terra está se refazendo. É igual quando a gente dorme e o corpo se refaz. Assim, meus amigos, eu peço a Jesus nesse instante que nos envolva na sua paz, para que a gente passe por esse processo de dor coletiva,
quer ver os nossos irmãos de todas as nacionalidades retornando à realidade espiritual, muitas vezes despreparados. Colônias de espíritos estão preparados para recebê-los e tornar esse momento menos árido. E para nós também que assistimos tudo isso, que somos idade de risco, como dizem alguns, mas na verdade ninguém está livre de enfrentar a sua própria consciência. Como diz Joana de Ângeles, se a colheita, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, porque a lei de ação e reação do nosso Pai é a lei justa. Não se pode fugir à justiça divina. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima semana, onde falaremos sobre a memória. Um beijo a todos.